Imagine acordar um dia e descobrir que a humanidade inteira, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, dependeu de um único instante em que nossos ancestrais decidiram olhar para o mundo de um jeito diferente. Imagine se o simples ato de enxergar padrões, cooperar ou contar histórias tivesse sido o divisor de águas entre a extinção e a nossa existência atual. Hoje, você vai entender como o Homo sapiens surgiu e por que o fato de você estar vivo agora é quase um milagre estatístico. Mas antes de avançarmos, fica a pergunta que vai guiar todo este vídeo. O que realmente faz do Homo sapiens uma espécie tão única? Foi nossa inteligência? Nossa capacidade de adaptação? Ou algo muito mais profundo? Algo que a ciência só começou a compreender recentemente? Para responder isso, precisamos voltar dezenas de milhares de anos no tempo, para uma época em que a Terra era habitada por várias espécies humanas, não apenas nós. Sim, havia outros humanos caminhando por aqui, os neandertais, os denisovanos, o Homo erectus, o Homo floresiensis e até outros grupos ainda desconhecidos. É quase estranho pensar que nós, Homo sapiens, éramos apenas mais um entre muitos, e não necessariamente o mais forte. O mundo antigo era selvagem, hostil e imprevisível. Grandes predadores dominavam as planícies africanas. Mudanças climáticas extremas podiam transformar regiões férteis em desertos em poucos anos. Sobreviver exigia muito mais do que músculos, exigia estratégia, adaptação e cooperação. E é exatamente nesse cenário caótico que surge um grupo curioso de humanos, fisicamente parecidos conosco, mas com um detalhe que mudaria tudo: um cérebro capaz não só de observar a realidade, mas de imaginá-la. Esse pequeno diferencial deu origem a algo que mudaria para sempre nosso destino: a capacidade simbólica. Antes mesmo de construirmos ferramentas mais complexas, nós aprendemos a contar histórias, entender símbolos, cooperar em grupos grandes e transmitir conhecimento entre gerações. Outra questão fascinante é que nosso surgimento não foi um evento único e simples. Não houve um dia específico em que o primeiro Homo sapiens apareceu e todos disseram: "Olha, é uma nova espécie". Na prática, foi um processo lento, gradual e cheio de mistérios, alguns dos quais permanecem sem solução até hoje. E quando os primeiros sapiens surgiram na África entre 300 mil e 200 mil anos atrás, eles não imaginavam que um dia dominariam um planeta. Na verdade, naquele período, eles eram apenas um pequeno grupo tentando sobreviver, entre muitos outros. Mas então, o que aconteceu? O que fez nossa espécie se expandir enquanto todas as outras desapareceram? Para entender o que realmente tornou o Homo sapiens diferente, precisamos entrar agora em um ponto crucial da nossa história: a revolução cognitiva. Não foi apenas o surgimento de um cérebro maior. Outras espécies humanas também tinham cérebros grandes, algumas até maiores que os nossos, como os neandertais. A verdadeira mudança foi qualitativa, não quantitativa. Em algum momento entre 70 mil e 50 mil anos atrás, algo extraordinário aconteceu. Os sapiens passaram a exibir um comportamento completamente novo. Começaram a criar arte, desenvolver rituais, imaginar entidades invisíveis, inventar histórias e organizar grupos muito maiores do que qualquer outra espécie humana conseguia. É como se um interruptor tivesse sido ligado dentro da mente. Mas qual foi esse interruptor? Uma das teorias mais aceitas é de que os sapiens desenvolveram linguagem complexa, não apenas para comunicar perigo ou coordenar uma caça, para transmitir ideias abstratas, planejar o futuro, explicar o passado e criar conceitos que não existiam fisicamente no mundo. Enquanto outras espécies humanas podiam viver em grupos pequenos, o Homo sapiens foi capaz de fazer algo revolucionário: colaborar com desconhecidos em nome de objetivos comuns. Isso marcou o início de alianças, trocas, culturas e redes sociais, muito antes das redes sociais digitais. À medida que os sapiens se espalhavam pela África e pelo Oriente Médio, a comunicação avançada permitia estratégias de caça mais eficientes, divisão de tarefas, transmissão ampla de conhecimento e uma organização social mais flexível. Enquanto outras espécies humanas dependiam fortemente da força física ou de grupos pequenos, os sapiens contavam com comunidades inteiras, capazes de superar desafios gigantescos. Mas agora vem uma questão polêmica.
Os sapiens se misturaram com as outras espécies humanas ou as eliminaram? E aqui mora um dos maiores mistérios da nossa evolução. Quando os sapiens migraram da África para a Eurásia, encontraram os neandertais, que já viviam ali há centenas de milhares de anos. Eles eram fortes, resistentes, adaptados ao frio e incrivelmente habilidosos com ferramentas. Mas como é possível que tenham desaparecido? Alguns cientistas acreditam que houve competição direta, e ainda outros sugerem que os sapiens podem ter sido responsáveis por uma extinção gradual, não necessariamente violenta, mas inevitável, devido à nossa vantagem social e cognitiva. Mas a verdade pode ser ainda mais surpreendente. Hoje sabemos, graças a avanços impressionantes na genética, que neandertais, denisovanos e sapiens conviveram, competiram e se misturaram. Sim, existe neandertal dentro de você, literalmente. Houve convivência, troca cultural e, em vários casos, acasalamento. Esse aqui é um neandertal e o seu DNA está presente em mais ou menos 5 bilhões e meio de pessoas atualmente. Isso dá até mais de 2/3 da população mundial. E isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que neandertais entraram em grupos de Homo sapiens. E nós e eles tivemos muitos filhos juntos. Mas por que isso importa? Porque esse DNA trouxe vantagens. Pesquisas recentes mostram que muitos genes herdados dos neandertais estão diretamente relacionados à nossa imunidade, resistência ao frio, características da pele e até o metabolismo. Em outras palavras, a sobrevivência dos sapiens em ambientes glaciais da Europa só foi possível porque carregamos um pedaço de neandertal dentro de nós. E isso levanta um gatilho curioso. Se carregamos DNA deles, por que eles desapareceram e nós não? A resposta é um mistério dividido em várias hipóteses. Uma delas diz que, apesar de fortes e adaptados, os neandertais viviam em grupos muito pequenos, entre 20 e 50 indivíduos, enquanto os sapiens formavam comunidades dezenas de vezes maiores. A competição social e numérica pesou contra eles. Outra teoria sugere que os sapiens traziam doenças desconhecidas, às quais os neandertais não tinham imunidade. Há também a hipótese de que mudanças climáticas extremas reduziram drasticamente os animais de que dependiam, causando fome e isolamento. Mas existe uma possibilidade ainda mais intrigante. Os neandertais não desapareceram, eles foram absorvidos. Misturados lentamente com os sapiens, seus genes se espalharam até que a espécie original deixou de existir como grupo separado. A história se repete com os denisovanos, uma espécie humana misteriosa descoberta apenas em 2010. Sabemos que eles existiram porque fragmentos de DNA foram encontrados em ossos de uma caverna na Sibéria. E hoje vemos traços genéticos deles em populações da Oceania e do Sudeste Asiático. Isso significa que, ao longo da nossa jornada evolutiva, nós nunca estivemos sozinhos. Fomos moldados por encontros, conflitos, alianças, miscigenação e adaptações que aconteceram ao longo de milhares de anos. E agora surge a pergunta que amarra tudo. Se herdamos tantas vantagens de outras espécies humanas, então o que exatamente nos tornou dominantes? Agora chegamos ao ponto mais esperado dessa história. O momento em que o Homo sapiens deixou de ser apenas mais uma espécie humana e se tornou a força dominante do planeta. A criação de sociedades organizadas. Enquanto outras espécies humanas dependiam de grupos pequenos e isolados, nós conseguimos formar comunidades cada vez maiores, centenas, depois milhares e eventualmente milhões de indivíduos unidos por crenças comuns. Pensa nisso por um segundo. Nenhuma outra espécie do planeta consegue unir tantos seres em torno de objetivos imaginários. Reinos, leis, religiões, moedas, fronteiras, valores morais, mitos ancestrais. Tudo isso existe apenas porque acreditamos coletivamente. E essa é a chave do nosso domínio. Será que esse poder sempre foi positivo? Quando os sapiens desenvolveram a agricultura, há cerca de 12 mil anos, algo extraordinário aconteceu. Deixamos de ser nômades e passamos a construir aldeias, depois cidades e, por fim, civilizações. Com isso, vieram avanços incríveis. Escrita, arquitetura, tecnologia, comércio e também guerras, desigualdades, pandemias e devastação ambiental. Nossa imaginação coletiva é uma ferramenta imensa, capaz de criar, mas também de destruir.
Somos a única espécie que pode planejar centenas de anos à frente e, ao mesmo tempo, destruir um ecossistema inteiro em uma única geração. O que realmente nos tornou dominantes não foi o corpo, nem a força, nem o cérebro maior. Foi nossa capacidade de cooperar em grande escala por meio de histórias compartilhadas. Nós nos tornamos mestres da adaptação, inventores de ferramentas, construtores de mundos, literalmente. Pense nas grandes conquistas humanas, viagens espaciais, tecnologia médica, cidades gigantescas, comunicação global. Tudo isso existe porque acreditamos em ideias que vão além da realidade imediata. Mas isso nos leva a uma reflexão essencial. Se o Homo sapiens se tornou a espécie mais poderosa por imaginar e agir em conjunto, então o futuro do planeta depende exatamente do mesmo processo. Depende das histórias que contamos, das crenças que compartilhamos e das escolhas que fazemos coletivamente. Afinal, nossa maior força sempre esteve na nossa capacidade de imaginar um futuro e trabalhar para construí-lo. Agora, me conta aqui. Qual você acha que foi o maior diferencial dos Homo sapiens? A imaginação, a cooperação ou a linguagem complexa? E se você pudesse observar por um dia qualquer outra espécie humana, neandertais, denisovanos, erectus, qual você escolheria e por quê? Se você quiser se aprofundar ainda mais nessa jornada incrível da evolução humana e entender detalhes que ficaram de fora desse vídeo, desde as origens do Homo sapiens até os debates científicos mais recentes, eu deixei alguns livros incríveis na descrição e no comentário fixado. São obras que mudam completamente a forma como a gente enxerga a nossa própria espécie. Dá uma olhada lá depois porque vale muito a pena. E se você quer continuar explorando a história humana, evoluções surpreendentes e temas que mudam a forma como entendemos o mundo, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe cada novo vídeo. Assim você não perde nenhum conteúdo como este e ajuda esse projeto a crescer ainda mais.